Fala galera do bonsai, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Everaldo Souza e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou abordar um tema diferente. Vamos fazer um vídeo um pouco diferente hoje? Aliás, os meus vídeos eu procuro fazer um pouco diferente, né? Para que não fique muito repetitivo, que não fique muito maçante, né? Procurar usar coisas, né, termos ou temas que são poucos falados, que são poucos divulgados, ok? Então, vou tentar ser o mais breve e o mais comunicativo com vocês. Começando por essa planta aqui. Eu estou com duas plantas aqui, certo? Eu vou expor para vocês a planta artisticamente e historicamente. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que todo bonsai ele é uma arte. Todo bonsai ele é uma arte. E todo bonsai ele conta uma história. O bonsai ele não é uma planta que você coloca no vaso e ela acontece sozinha. Não. Ela acontece através de intervenções. E muitas intervenções. Tá ok? Então seria isso aí. Essa planta aqui, por exemplo, se vocês perceberem, né? Olha para vocês verem. Ela tem uma parte oca aqui que foi provocado, ela foi construída dessa forma por um artista chamado Sérgio Batalini, meu grande amigo professor Sérgio Batalini. Aí ele passou essa planta para mim. Essa planta aqui, eu tenho duas artes. Eu tenho a arte do bonsai e tenho a arte do vaso. Ou seja, quem faz o bonsai, ele é um artista. Quem faz o vaso, ele é um ceramista e é um artista. Um grande artista. Quem fez esse vaso aqui. Então, pessoal, é o seguinte. Estou com duas plantas aqui. Esse aqui é um resedá que está vindo de uma desfolha, né? Tá enchendo aqui, eu vou ter que fazer uma poda dele de compactação. E essa aqui é uma calhanda depauperata. Eu tive que correr atrás do dicionário para saber o que é depauperata, né? Depauperata quer dizer debilitada, mas não que ela esteja debilitada. Ela tem o aspecto debilitado. Ela é do Nordeste, né? Ela vem lá do Nordeste, lá da Caatinga, então ela tem o aspecto debilitado, debilitada. Só que é uma planta muito resistente. Ela resiste ao fogo, né? Ela resiste ao fogo, à seca, enfim. Mas antes de falar dessas duas plantas, eu quero falar da planta mais fácil de falar, certo? Vou pôr ela para cá e vou trazer uma outra planta que está meio batida já aqui no canal. Uma planta que já está meio batida aqui no canal, mas eu gostaria de enfatizar com vocês. O verdadeiro sentido do bonsai, né, a grande sacada do bonsai, é você transformar uma árvore numa árvore velha na natureza. Eu já enfatizei esse caso aqui, dessa planta aqui, e estou repetindo novamente. Deixa eu dar uma olhada como é que ficou o ângulo aqui. Ah, tá ok, tá legal. Então, pessoal, é o seguinte, essa árvore aqui, quando você chega para um bonsai, olha num bonsai, muitas vezes você não consegue enxergar. Agora, quando você chega num bonsai que representa uma árvore velha na natureza e a contempla, né, que o bonsai você tem que contemplar, né? Você tem que contemplar a planta, o bonsai, para você conseguir perceber alguma coisa, né? Então, por isso que muitas vezes a gente vê muito bonsaísta falar, bonsai você tem que contemplar ele, que cada planta, cada bonsai
né? Quando representando uma árvore velha na natureza, ele te conta uma história. Te conta uma história. Então, veja bem, esse bonsai aqui, ele não nasceu assim. Ele foi provocado, né? Ou seja, né? Ele foi feito. Alguém fez o Yamadori, fez a coleta, fez a moldagem dos galhos, né? Dos troncos, a fusão dos troncos. Isso aqui não tinha nada. Isso aqui não tinha nada. Era tudo um monte de galho assim, ó. O que aconteceu? Foi fundindo. Essa parte fundiu com essa parte aqui fundiu com essa outra de trás. Olha aqui, ó. Olha aqui. Dá para ver a divisão aqui, ó, dos troncos, ó. Um tronco, 2 troncos e 3 troncos, ó. Sumiu tudo. Por quê? Foi feita uma fusão. Entendeu? Então, se você olhar fixo para essa planta aqui, você vai perceber que ela significa aquelas árvores centenárias na natureza. Então, esse aqui é um exemplar que eu gosto sempre de enfatizar, isso daí, certo? Você não enxerga apenas uma árvorezinha em miniatura, mas você enxerga uma árvore centenária na natureza. Por quê? Porque ela tem o aspecto de árvore velha. Tá ok? Então, esse aqui foi o mais fácil que eu tive de exemplificar para vocês. Nesse caso, veja bem, ó, é uma árvore, aparenta, né? Representa uma árvore velha na natureza, mas uma árvore dessa aqui, ela conta uma história. Toda árvore conta uma história. Só que essa aqui é a mais fácil de eu explicar para vocês. Essa aqui é uma árvore, você olhando para ela, você não vai ver, não vai entender a história que ela quer contar, mas ela conta uma história. Ela conta uma história como você visse uma árvore lá fora da natureza, antiga, centenária, né? Com vários detalhes, ó. Detalhes, o nebari, o tronco, aquele tronco enorme. E, enfim, isso aqui é um exemplo mais fácil de passar para vocês. Agora eu vou pegar essa árvore aqui. Essa árvore aqui eu preciso aproximar a câmera mais perto, né? Para vocês verem. Senão vocês não vão entender muitas vezes. Então vamos lá. Deixa eu trazer mais para cá. Depois eu mudo a câmera. Então, pessoal, essa árvore aqui, ela é outro exemplar que representa uma árvore velha na natureza. Se eu chegar a olhar para ela, se eu não contemplar, não vai sair nada da minha cabeça. Então, o que acontece? Fazer bonsai é dar asas à imaginação. Essa árvore aqui foi feita por um artista, professor, Sérgio Batalini. Ele fez essa planta, ele forjou essa planta e depois ele passou para mim. Veja bem, essa planta aqui, ó, ela era um tronco. Era um tronco. O que ele fez? Com certeza ele fez uma poda drástica, cortou aqui, ó, aqui e aqui, ó. Dá para se ver que ele cortou aqui e aqui. Depois saiu essas brotações e ele montou a copa, moldou o galho. Para por aí? Não. Não para por aí. Agora que vem a cereja do bolo. Essa parte branca que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui, por que fica branca assim? Porque eu uso cauda sulfocáustica para deixar branquinha. A cauda sulfocáustica, além de deixar branquinha, deixa a planta, conserva a madeira da planta, porque isso aqui, ó, que vocês estão vendo, é madeira morta, tá? O veio vivo dessa planta, ela começa aqui, ó. Ó, aqui começa o veio vivo. Aqui o veio vivo sobe para alimentar, levar água, né, e alimentar o ápice. Aqui também, ó. Aqui também, aqui também. Só que essa parte de dentro aqui, ela está morta, ok?
essa parte aqui também todinha ela está morta. Então a planta ela está se alimentando só por essa parte de trás, certo? Então é isso. Então o que, que o bonsaísta fez? Ele pegou essa árvore aqui, ela era um tronco, ele cortou, fez uma poda drástica aqui, com certeza, e deixou brotar. Assim que brotou, ele pegou a fresa e fez esse suco na madeira. Tá certo? Fez esse suco na madeira, fez um processo de madeira morta, ok? Tem gente que costuma a queimar isso aqui com maçarico. Fica bonito, retrata mais ainda. Só que o maçarico não conserva madeira. Já a cauda sufocáustica conserva madeira. Eu disse para vocês que ia contar a história do bonsai, né? Ia mostrar para vocês o bonsai artisticamente, historicamente. Eu estou com duas artes aqui. O bonsai e o vaso, que também é uma arte, feito por um artista, né? O vaso muito bem feito, certo? Eu acho que casou direitinho com ela. Artisticamente. Agora, vamos falar historicamente. O que aconteceu com essa planta aqui? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, posta os comentários para a gente. Eu estou falando isso, estou mostrando para vocês esse tema, historicamente e artisticamente, porque a gente não vê pessoas falarem, né? Eu vi raramente alguém falar, o Ladoso falar, contar a história disso aqui. Então veja bem, essa planta aqui, ela simboliza, né, ela significa uma árvore antiga na natureza. Se você olhar para ela, você vai começar a contemplar e vai começar a perceber aquela árvore velha, antiga, debilitada lá fora, lá no meio da mata, lá, enfim. Então, o que acontece? Historicamente, o que aconteceu com essa planta aqui? Ela era uma árvore que tinha um oco, o fogo veio, queimou aqui dentro, certo? Por isso que eu falei para vocês que tem gente que coloca maçarico, porque daí retrata mais ainda, mas só que infelizmente o maçarico não vai, queima, mas não protege, então eu prefiro a cauda sufocáustica. Então o que acontece? O fogo veio, o que aconteceu? O fogo veio, ele queimou essa planta, certo? Queimou aqui, ó. Vou aproximar mais a câmera para eu dar mais ênfase no que eu estou dizendo. Então o fogo ele veio, ele queimou essa planta, né? Ele desgastou essa planta, certo? Essa árvore. E a árvore, ela se recuperou e conseguiu suportar todas as intempéries da natureza. Tá certo? Então, às vezes a gente não consegue passar muitas vezes a mensagem, mas é uma questão de interpretação, né? É uma questão de interpretação. Então veja bem, ó. Só ficou o veio aqui atrás, ó. O veio ele sobe por aqui, sobe e leva a água, leva a seiva até o ápice. Então, o que acontece? Quando a pessoa faz esse trabalho aqui, que eu acho um trabalho magnífico, a planta, a árvore, ela consegue retratar ainda mais uma árvore antiga na natureza. Certo? Então vamos lá. Sérgio Batalini, um abraço para você, viu, Sérgio? Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Passar esse tema artisticamente e historicamente. Voltando, né, só recapitulando. Arte e história.
História. Se eu pegasse só uma planta aqui, que ela fosse bonitinha, redondinha, tudo no vaso, eu não podia falar para vocês desse tema aqui, que é o tema do fogo. Eu podia inventar uma outra história ou criar uma outra história em cima da planta, porque igual eu falei para vocês, todo bonsai velho, ele conta uma história, ele conta uma história de vida dele, certo? Eu já vi mestres lá de fora pegar um pinheiro em meia hora, um pinheiro sem forma nenhuma, em meia hora o cara conseguir, uma hora, ele conseguir dar forma para aquela planta, fazer um gin em cima dela, fazer um gin aqui embaixo, né? Fazer um gin aqui em cima, um chare na planta, queimar com maçarico, e aquela planta passou a ter um aspecto velho. Quer dizer, uma planta que você não dava nada para ela, o cara veio, fez um trabalho em cima dela assim, excelente, fora de série, e ainda fez aqui, no ápice dela, ainda fez aqui o gin nela aqui, certo? Que é o caso dessa outra planta que eu vou mostrar para vocês. Só um minutinho. Só um minutinho, para não ficar muita planta na mesa, senão não vai dar certo. Ver se eu consigo aproximar mais a câmera dessa planta. Acho que sim, né? Bom, deixa eu vir aqui. Então, pessoal, essa aqui é mais uma planta do Sérgio Batalini também, que eu tive o privilégio de comprar, né? Ele que formou essa planta aqui. E eu terminei de estilizar, ok? Então, o que acontece? Essa aqui, eu falei para vocês, ela é uma Calliandra depauperata, tá? É do Nordeste, muito resistente e resiste o sol, fogo e todas as intempéries da natureza. Então veja bem, essa planta aqui também é uma arte, planta, arte, vaso. O artista fez essa planta e o outro artista fez o vaso. Então, olha que legal, a gente tem duas artes, porque todo ceramista, ele não é só um ceramista apenas, ele é um artista. Porque você vê cada vaso por aí, não vou nem citar nome porque para não ficar chato, porque às vezes eu posso lembrar de um ceramista e vou esquecer de outro. Então nós temos ceramistas excelentes aqui no Brasil que fazem trabalhos magníficos, certo? Que é claro que não é o caso desse vaso aqui, tá? Esse vaso aqui é um vaso simples, mas não deixa de ser um ceramista que fez, um artista que fez, ok? Então vamos lá. Então eu falei para vocês de arte e arte, né? O bonsai, arte e o vaso arte. Agora vamos para a história. Historicamente, veja bem, o que o artista mentalizou aqui dessa planta? Veja bem, vou colocar aqui pertinho para vocês verem. Vamos ver se eu consigo passar para vocês. Essa parte aqui, ó, esse chare que ele fez, é madeira morta. Aqui é madeira morta, aqui é madeira morta, aqui é um gin, tudo aqui, ó, começou lá de cima, começou lá de cima e veio rasgando aqui para baixo, ó, rasgando aqui para baixo, ó, mais madeira morta. O que é? Ele fez um share, share aqui, share aqui, share aqui, share aqui. Ok, beleza. Para por aí? Não, não para por aí. Deixa eu voltar de novo. Deixa eu voltar de novo a minha câmera. Então, pessoal, agora chegou a hora da
História da planta, historicamente falando. Existem casos na natureza, eu morei no interior muitos anos, meu pai tinha sítio no Paraná, né? Meu pai tinha uma fazenda no Paraná, um sítio muito grande, era na faixa de 36 alqueires. Então, o que acontece? Existem muitos casos de raio que bate na planta e chega até matar uma árvore. E tem aqueles raios que caem na árvore, que é o ponto mais alto, né? Os raios normalmente eles costumam pegar o ponto mais alto. Então ele chegou, ele bateu na árvore. O que aconteceu? Existe caso de raios que ele vem lascando tudo a árvore e chega até matar a árvore. Tem outros não, tem outros que vai pegar o ponto mais alto da árvore e vem rasgando a casca da árvore até o chão, porque o raio ele vai pegar aqui e vai descarregar até o chão. O que aconteceu com essa planta aqui historicamente? Veja bem, o raio pegou aqui, um raio pegou aqui e foi descendo, e foi lascando, cara, a árvore, a raiz da árvore até o chão. Olha para vocês verem que legal. Então isso aqui, o artista que fez isso daqui, ele fez esse trabalho aqui baseado em cima do quê? Em cima da natureza. Isso aqui, o que aconteceu? O raio pegou aqui, ele acabou com essa parte aqui, ó. Ele acabou com essa parte aqui, a parte mais alta da árvore. E ele foi rasgando para baixo. Então, olha para vocês verem. Agora eu vou aproximar a câmera para vocês verem mesmo aqui, ó. Essa maluquice que eu estou falando, mas não é maluquice não. Então, olha aqui, ó. Olha como não tem casca, não tem nada aqui, ó. Tá vendo? Aqui não tem casca, não tem nada. O que o artista mentalizou? Vou fazer uma planta, vou fazer uma árvore representando uma árvore velha na natureza, e ele fez o quê? Ele fez esse chária, esse gin aqui, ó, né? Fez outro gin aqui embaixo aqui, ó, e fez esse chária aqui descendo, ó, descendo. Veja bem, aqui é madeira morta, aqui é veio. Essa parte mais escura, ela é veio. É essa parte que leva a seiva até o ápice. Então, olha para vocês verem que a parte que leva a seiva para o ápice, ela é muito pequena. Muito pequena. Aqui não tem seiva. Tá? Vou virar aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui está levando seiva até aqui, esse ápicezinho dela aqui. Virando, a mesma coisa. Começa aqui, ó, o veio vivo dela e vem levando, traz a seiva até aqui o ápice. E assim por diante. Aqui também, ó. Aqui também. Aqui dá para ver, ó, o veio vivo traz até aqui. O veio vivo traz até aqui no ápice. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, um tema diferente, né, que dificilmente alguém fala alguma coisa, já vi muito pouca coisa sobre isso. E eu procuro escolher temas que sejam diferentes, porém que sejam relevantes, né? Porque às vezes a gente vê vídeos e mais vídeos e o tema, né? Muitas vezes o tema ele não é relevante, não tem tanta relevância. Eu, por exemplo, poderia gravar 3, 4 vídeos por semana. Eu não gravo. Eu gravo um por semana. Por quê? Porque eu preciso ter conteúdo. E que os conteúdos sejam relevantes, para não ficar aquela coisa repetitiva, né, que todo mundo faz e fica maçante para assistir. Ok? Então, é mais ou menos por aí essa ideia. Você pega, por exemplo, Ladoso, vou dar um exemplo aqui. Você pega, por exemplo, Ladoso, você pega Bocabelo,
Você pega tramujas, só fera, né? Longe de mim, que eu sou um coitado. Eu sou apenas um iniciante. Mas você pega esses caras, eles têm conteúdo, eles têm planta para fazer um vídeo por dia, 2 vídeos por dia. Mas não, eles fazem um vídeo por semana. Para que esse vídeo que eles façam tenha relevância, né? Que seja legal, que não fique maçante para assistir. Beleza, gente? Eu tenho recebido algumas perguntas, aliás, bastante perguntas sobre substrato, certo? Sobre substrato e sobre adubo e fertilizante. Qual a diferença entre adubo e fertilizante? O que é adubo, o que é fertilizante? Substrato. Eu, às vezes, costumo falar aqui nos meus vídeos substrato correto. Substrato certo, substrato correto. Só que tem uma coisa, gente. Substrato correto é aquele... O substrato ideal é aquele que está dando certo para você. Tem um vídeo lá atrás que eu falo de clima. Eu falo de clima. Então, o que acontece? Eu não posso exemplificar o meu substrato que eu faço aqui com um substrato para uma pessoa lá de Goiás, ou lá do Nordeste, ou lá do Norte. Não. Eu acho assim, substrato, dizem que substrato é polêmico. Eu nem quero entrar nesse mérito de ser polêmico. Eu acho que o substrato, ele varia bastante. Não é que é polêmico, ele varia bastante. O substrato, ele varia de acordo com o microclima da pessoa, que a pessoa mora, enfim. Então, o substrato que eu uso aqui, a maioria é 50-50. 50 caqueira, 50 substrato vegetal, composto vegetal. Porém, é o que dá certo para mim. Agora, de repente, para outra pessoa não dá certo, para outra espécie não dá certo, né? Tem que ver qual espécie está dando certo e qual região onde a pessoa mora. Então, tenho tem dois temas que eu vou fazer em outro vídeo, que é a questão dos adubos, certo? Adubo, fertilizante e substrato. Tá ok, pessoal? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Tudo de bom para vocês. Um beijo no coração de vocês. Não esquece de dar aquele like para a gente, que ajuda bastante. E eu gostaria de agradecer, por fim, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que prestigia, né, o nosso trabalho, que se inscreveram no nosso canal, que curte o nosso canal, e continue assim, pessoal. Continue assim, curtindo, compartilhando. Quem não for inscrito ainda, se inscreva, tá ok? E é isso aí. Então, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.